tinha algum objetivo na sua vida e acabou deixando de lado porque não sabia ao certo qual caminho seguir? Ou você até sabia qual caminho seguir, mas alguma coisa fez com que você desistisse? Eu já passei muito por isso, inclusive bem recentemente, e eu queria falar um pouquinho com vocês a importância de você ter um propósito muito claro na sua vida e como ter esse propósito faz com que esse processo não fique mais fácil, mas que seja mais tranquilo de aguentar. Eu resolvi compartilhar isso com vocês agora porque foi bem recentemente que eu realmente tive um insight sobre o propósito. Porque antigamente eu achava que propósito teria que ser uma coisa muito grande, uma coisa assim fenomenal que mudasse a vida das pessoas e a sua própria vida principalmente. Então eu achava que tinha que ser algo muito grande, sabe? Sem perceber que o propósito pode ser uma coisa pequena na visão do mundo, mas muito grande na sua vida. A definição de fato de propósito é você ter um objetivo, é você ter um projeto. Então, quando eu percebi essa definição, que na minha cabeça deveria ser algo transformador, eu percebi o peso da palavra propósito. Porque, de fato, é uma coisa transformadora e não é para as pessoas à sua volta, não. É mais transformadora para você mesmo. Eu acho que pode estar um pouco confuso as coisas que eu tô falando, mas eu vou tentar ser didática nessa explicação. Bem, eu achava que propósito deveria ser uma coisa extremamente enorme para que de fato fosse chamado de propósito. Mas o propósito, ele é um objetivo que você tem para alcançar. Ou seja, eu vou botar um exemplo na minha vida sobre o processo de emagrecimento que eu passei. Emagrecer era o meu propósito. Só que quem já passou por isso, quem está passando por isso, sabe que o processo de emagrecimento, ele é difícil, porque você passa primeiro por muitos julgamentos do ciclo que você convive, porque você para de beber, você para de comer besteira, você abre mão de muitas coisas. E as pessoas à sua volta, elas não entendem, elas te chamam de chata, elas te julgam, elas falam, mas só hoje, elas não te apoiam nesse processo. Então, o processo por si só, ele já é difícil e ele acaba se tornando mais difícil porque você não tem as pessoas para te apoiarem. Aí é que entra a importância de ter um propósito, porque quando você sabe onde você quer chegar, o processo, ele não fica mais fácil, mas ele fica mais tranquilo de aguentar. Porque você tem um objetivo muito claro na sua mente. E eu não sei se isso passa na cabeça de vocês, se já passou, ou se vai ter o mesmo peso que tá tendo pra mim. Mas a palavra propósito, ela parece ter muito mais peso mesmo, parece ser uma coisa muito mais linda de ser alcançada do que, tipo, um simples objetivo, sabe? Eu não sei se isso acaba fazendo diferença pra vocês, mas pra mim tá fazendo muita diferença. E pode parecer uma bobeira, mas enfim, é o que tá fazendo diferença pra mim. Então, esse ano eu separei alguns propósitos que eu tenho, grandes, pequenos, medianos, tanto pessoais quanto profissionais, tanto com o meu marido. E eu desenhei um mini projeto para cada propósito que eu tenho, para quando eu desanimar ou quando eu esquecer onde eu quero chegar, porque isso acontece com a gente, eu saber exatamente por que eu tô aguentando o que eu tô aguentando e aonde eu quero chegar. Porque quando eu sei exatamente aonde eu quero chegar, passar por um momento difícil, passar por uma situação complicada, acaba ficando mais leve, porque eu sei que eu quero chegar lá. Então, para eu chegar lá, nesse momento eu preciso passar por isso aqui. Então, se eu sei que eu quero chegar lá, eu não vou desistir quando eu estiver passando por mais dificuldade aqui. E o que aconteceu comigo inúmeras vezes foi que eu não tinha esse propósito muito claro na minha cabeça. E todas as vezes que eu passei por uma determinada dificuldade, eu desisti. E essa dificuldade, ela pode ser de vários níveis. Ela pode ser relacionada à saúde mental, ela pode ser relacionada à saúde financeira, ela pode ser relacionada à saúde física, ela pode ser relacionada a muitas coisas. Dentro até dessas três saúdes que eu falei, existem vários subtópicos, né? Então, assim, pode ter sido uma dificuldade pequena que você não conseguiu suportar, ou pode ser de fato uma dificuldade maior que você também não conseguiu suportar. Porém, quando eu tenho um propósito muito claro, quando eu sei exatamente onde eu quero chegar daqui a 1, 2 ou 3 anos, passar por essa dificuldade se torna só mais uma etapa do meu propósito. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque de fato eu tive esse despertar bem recentemente e foi quando eu consegui mudar a minha cabeça para determinadas situações na minha vida que estavam acontecendo e eu enxergar aquilo ali como, cara, é só uma etapa do teu propósito. É só uma etapa, vai passar. É claro que essas dificuldades, elas têm que ser medidas de acordo com a sua situação de vida, com as coisas que você tá passando e etc. Mas eu tô falando isso para coisas que a gente gostaria muito de alcançar, objetivos pequenos mesmo, como esse do processo de emagrecimento, que
são coisas que dependem só da gente, sabe? E até quando você tem esse propósito, você consegue, na hora que você desenha um mini projeto, você consegue distinguir o que são coisas que dependem 100% de você e o que são coisas que não dependem só de você. Então, até você consegue dividir esse sofrimento no sentido de, cara, coisas que dependem 100% de mim, eu vou dar 100, 110% de mim, 200% de mim, que eu vou fazer isso acontecer. Agora, coisas que não dependem só de mim, cara, eu não vou sofrer tanto por isso, porque não depende só de mim. Mas eu vou buscar em outras pessoas ou em outros lugares, já que não depende só de mim, eu vou buscar nesses lugares para que essas pessoas ou situações se cumpram, para que o que depende de mim se juntar com o que não depende e eu conseguir seguir para a próxima etapa. Então, o recado que eu queria deixar aqui desse vídeo é que ter um propósito te ajuda a aguentar o processo. Não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. Tem coisas que a gente precisa passar para aprender, para superar, para trazer maturidade. Você tem que ter muito claro o lugar onde você quer chegar para que você não desista no primeiro tropeção que você vai dar. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o propósito, ele tem várias etapas e ele pode ser de vários tamanhos. E dentro disso eu queria trazer um alerta, porque a gente vive num mundo instagramável em que tudo parece muito fácil de se cumprir. Mas a vida real não é assim. Então você vai ter propósitos que você vai realizar em 1, 2, 3, 5 anos. Só que aí você pode parar para pensar, caramba, Camila, mas eu vou desenhar agora um propósito para realizar daqui a 5 anos? É muito tempo, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Foi com essa frase, gente, que eu deixei de lado tantos propósitos na minha vida que hoje eu já estaria muito mais realizada do que eu de fato estou. Então, assim, veja o propósito como uma realização, mesmo que seja uma realização distante. Porque quando você chegar lá, primeiro você vai se agradecer por ter desenhado isso há 3, 4, 5 anos atrás. E outra coisa que pode acontecer se você não desenhar o propósito é você chegar lá e falar assim: cara, se eu tivesse feito isso em 2018, agora eu estaria colhendo os frutos que eu plantei. Passei por esse arrependimento com o processo de emagrecimento, eu já passei por esse arrependimento com a chegada dos meus 30 anos, porque se eu tivesse desenhado um propósito nos meus 20 anos, hoje eu já estaria muito mais realizada. Eu já passei por esse processo na minha vida profissional, esse processo de arrependimento, né? Então, assim, não deixa para depois o que você consegue desenhar agora. Além de ter esse propósito de desenhar esse processo, né, esse mini projeto, tenha certeza de que aquilo ali vai se realizar, principalmente as etapas que só dependem de você. Não deixa chegar lá na frente para você ter esse arrependimento de não ter feito lá atrás o que você poderia fazer para colher ele no futuro. E mesmo que as redes sociais te vendam que as coisas acontecem no estalo de dedos, lembra que a vida real é bem diferente do que aparece ali. E, gente, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser mandar um desabafo, deixa aqui nesse e-mail ou manda aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.